Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Não fale, não, eu vou repetir. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e sim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado, para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui já é o versículo, o capítulo 5. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Santo Deus, Pai maravilhoso, grandioso, estamos alegres pela Tua palavra, Senhor Deus. Que cada um de nós venhamos aprender a viver o Evangelho em santidade. Ser santo não é obrar milagre, eu sempre digo isso, mas é ser separado para o Senhor. Então, Senhor Deus, que o Senhor possa nos usar, que o Espírito Santo de Deus venha nos capacitar e nos dar a condição de viver uma vida desta maneira, servindo a Ti, desviando-se do mal, para que a gente possa ter uma vida em santidade. Abençoa cada ouvinte. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amado ouvinte, amado irmão, vamos fazer um resumo do que a palavra de Deus está nos ensinando, que é bem simples. Não precisa teólogo, não precisa revelação, nem outra coisa, porque Cristo revelou esta palavra aqui, bem simples para a nossa aprendizagem na nossa vida, tá bom? Iniciando aqui no capítulo 4, diz mesmo assim, Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamado. Então, quando Paulo diz aqui, rogo, eu estou pedindo a vocês que andem de modo digno do Evangelho. Como é que eu posso andar no modo digno do Evangelho? É o que nós lemos, ele diz no versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor. Eu quero considerar alguns textos aqui, mas chamar mais atenção nessa parte que muitos dizem que é tão difícil, é perdoar. O perdão é tão maravilhoso que quando nós conseguimos perdoar uma pessoa, por mais mágoa que nós tivemos, que nós temos naquela pessoa, que nós temos naquela pessoa, quando nós conseguimos perdoar, o que acontece? A gente sente um alívio no coração, a gente sente uma alegria, a gente sente uma paz. Isso é a maldade que está no nosso coração, que ela é retirada, certo? Aqui no versículo que nós lemos aqui, quando ele diz aqui assim, que nós não devemos ter amargura no nosso coração. Lá em Hebreus, não dá para a gente abrir por causa do tempo, mas lá em Hebreus diz que nós não podemos deixar criar raiz de amargura em nosso coração. Quando nós não conseguimos perdoar, essa amargura fica presa. E quando Deus diz uma raiz, você pode pegar uma plantazinha bem jovem,
que você vai conseguir arrancar ela, porque a raiz dela não está arraigado, firme na rocha. Mas, quando aquela raiz está ali firmada, grossa, aquela raiz que está ali pregada de verdade, o que acontece? Quando você vai arrancar ela, você não consegue dar mais trabalho. Assim é a mágoa, o pecado na nossa vida. Quando nós não conseguimos perdoar, esse pecado fica arraizado, que nós não conseguimos arrancar tão fácil do nosso coração. Mas Paulo ele diz aqui assim, que nós devemos aprender a suportar as pessoas como que elas são. Por quê? Quem não tem seus defeitos? Quem não tem seus problemas? E muitas das vezes nós achamos que as pessoas são tudo perfeitas. E não é. Somos todos iguais. Quem não faz uma raiva a uma pessoa? Quem não magoa uma pessoa? Agora Paulo diz que cabe a nós suportar, versículo 2 do capítulo 4. Suportai-vos uns aos outros em amor. Olha, amado ouvinte, quando tem amor no nosso coração, a gente consegue perdoar bem fácil, porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, aqui em Colossenses, no capítulo 3, eu sempre, quando falo de amor e de perdão, eu lembro desse texto. Eu vou ler para vocês aqui, Deus me tocou no meu coração, eu vou ler. Aqui Paulo vem falando do perdão, né? Quando ele diz, suportai, Colossenses 3, versículo 13. Suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor perdoou, assim perdoai vós também. Aqui Paulo está dizendo que eu quero ser perdoado, então eu estou perdoado. Por que eu quero ser perdoado? Porque eu não quero que Deus me perdoe, então perdoa o seu irmão. Mas muitas das vezes aquela amargura, aquele ódio, aquele pecado planta no coração e está ali que não quer arrancar de jeito nenhum. Mas quando Deus diz mesmo assim, o versículo 14, do capítulo 3 de Colossenses. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu vou repetir. Acima de tudo isso o quê? Que Paulo está dizendo aqui para os Colossenses. Acima de toda ofensa, acima de tudo que aquela pessoa fez com você, ele diz, esteja o amor, acima da ignorância, da estupidez, esteja o amor. E esse amor, o que ele diz? Ele é o vínculo da perfeição. Sabe por que ele é o vínculo da perfeição? Porque Deus é amor. Lá em João capítulo 4 diz isso, que Deus é amor. E continuando, quando ele diz assim que a perfeição é essa, porque é Deus. Versículo 15. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Quando Cristo é o que decide na nossa vida, o árbitro, ou seja, o juiz, aquele que decide o que está certo e o que está errado. E quando Deus diz que eu tenho que perdoar, porque Ele me perdoou, eu tenho que obedecer. Por isso que ele diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também for chamados em um só corpo e seja agradecido. O que falta em muitos de nós, muitos crentes, muitos irmãos que ainda conseguem fazer isso, não conseguem perdoar. Versículo 16 diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Amado irmão, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É o que está faltando em muitos crentes, em muitos de nós, e muitas pessoas que estão aí, é a palavra de Deus habitar. Habitar é morar, é viver na minha vida, no meu coração. Quando eu consigo isso aqui, meu amado ouvinte, amado irmão, eu consigo perdoar sem nenhum problema. Porque Jesus Cristo diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, se Cristo manda nós amar, é porque nós temos a condição de amar. Agora, quando o velho homem está no meu coração, eu não consigo não. Porque se o velho homem está no meu coração, a palavra de Cristo não está habitando em mim ainda. Agora, quando a palavra de Deus habita, quando eu obedeço ao Senhor Jesus Cristo, que Ele mandou eu amar, Cristo amou tanto, que deu a sua vida por nós. Nós não fazemos nenhuma ofensa a Jesus Cristo,
Cristo tinha o direito de não amar, porque nós ofendemos a Ele todas as vezes. E assim Ele perdoou. Aí nós, uma pessoa nos ofende, nós não conseguimos perdoar. Por quê? Se Cristo me perdoou, eu fiz mais ofensa, muito mais a Ele, e faço todos os dias, todas as vezes, na minha desobediência, eu estou ofendendo a Deus, mas Ele perdoa da mesma forma. Assim, amado ouvinte, amado irmão, assim é nós. Temos que aprender a perdoar uns aos outros, para que a gente possa andar em santidade de vida. Voltando aqui no capítulo 4 de Efésios, eu gosto muito quando ele diz mesmo assim: antes, versículo 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Coisa interessante isso aqui. Seja benigno, seja bom, seja uma pessoa maravilhosa, seja uma pessoa que leve paz, uma pessoa que leve alegria, uma pessoa que quando alguém conversa com a gente, a pessoa como eu quero dizer, me fugiu a palavra, a pessoa se sinta feliz. Porque, irmão, tem pessoas que a gente não se sente bem, só em conversar com ele, é uma pessoa tão amargurada, mesmo sendo um crente, uma pessoa tão amargurada, uma pessoa que mesmo conhecendo a palavra, ele é uma pessoa infeliz, ele é uma pessoa que não tem alegria, uma pessoa que ele não sente o prazer de falar o que ele sente, porque ele não sente amor, ele não consegue perdoar. Como que ele vai conseguir ser feliz, uma pessoa dessa? Agora, quando a gente consegue ser benigno para uma pessoa, é onde você estiver, você está fazendo as pessoas felizes. Glória a Deus. Coisa boa quando uma pessoa diz assim: eu acho tão bom conversar com o irmão fulano, eu acho tão bom conversar com uma pessoa, um vizinho, que você se sente bem. Isso, irmão, é felicidade, isso é perdão, isso é o amor de Deus que transmite. Quando meu coração está cheio e a palavra habita no meu coração, eu vou fazer as pessoas felizes, porque Jesus faz as pessoas felizes. Jesus se agradava, as pessoas dizem que se agradavam quando Jesus falava, diz que só o modo dele falar já era maravilhoso demais, e assim é seu servo. Agora, amado irmão, se nós não nos esforçamos de fazer, de viver dignamente como nós fomos chamados do Evangelho, nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos ser felizes e nem fazer as pessoas felizes. Porque olha, o Pai Nosso, quando muitos têm uma prática do Pai Nosso, é que ele é tão interessante. Primeiro ali do Pai Nosso, há um engrandecimento a Deus. Quando ele diz assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, um engrandecimento, uma adoração a Deus. Venha a nós o teu reino. E muitas das vezes, irmão, nós pedimos que o reino de Deus é o seu domínio, de Deus na minha vida, mas muitas vezes eu não deixo Deus mandar na minha vida, eu faço o que eu quero. Já estamos errados. Isso já não é viver do modo digno do Evangelho, é viver a minha vontade. Então eu já não estou obedecendo a um reino de Deus, o meu Senhor. Aí continua, diz assim: Senhor, vendo o teu reino, perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Mentira, eu estou sendo hipócrita, eu estou sendo falso, de pedir que Deus me perdoe, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. E eu conheço tanta gente que toda noite está rezando o Pai Nosso, toda noite, mas não serve de nada. Por quê? Ali é só uma coisa mecânica, é só aquilo, mas o que está no texto não obedece. Tinha uma pessoa que eu sabia da arrumação dela, é uma parenta minha. Quantas vezes eu chegava, ela estava rezando o Pai Nosso. E eu dizia: tu perdoa fulano? Ela dizia: era palavra. Ei, tu perdoa fulano? E ela rezando o texto dela lá, toda noite. E quando eu chegava aquela vez, eu digo isso com brincadeira, a gente tem que respeitar. Mas viver de modo digno é viver o que está no Evangelho. Viver de modo digno é obedecer a Jesus Cristo, é obedecer a Deus os seus ensinamentos.
Como que eu vou viver e vou pregar se eu não vivo? Oh, glória a Deus! E quando o capítulo 5 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como que alguém vai saber do meu Pai se eu não obedeço a Ele? Como alguém vai saber se eu sou um filho amado se eu não tenho consideração por meu Pai? E Deus diz assim, Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus. Então eu tenho que imitar meu Pai. Se Ele diz que eu tenho que amar, eu tenho que amar. Se Ele diz que eu tenho que perdoar, é perdoar. Isso é viver do modo digno do Evangelho. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 12, ele diz que o amor seja sem hipocrisia. Quantas pessoas vivem numa hipocrisia, dizendo que perdoou e nunca perdoou ninguém. Mas, amado ouvinte, amado irmão, eu te digo uma coisa: você pode enganar a nós, mas a Deus não. Deus conhece o meu, conhece o seu e conhece o coração de todos nós. Então Deus sabe se tu está sendo sincero. Eu lembro do irmão João, que era da igreja de Iguatu. Ele era considerado um homem ignorante porque ele falava a verdade. E quando eu lembro dele, quando eu falando agora que Deus conhece, e muitas das vezes nós não enganamos nem a nós mesmos. E tinha um irmão lá na igreja que ele só se reconciliava na ceia. Toda ceia ele vinha, se reconciliava e voltava para o mundo. Todas as vezes. E um dia o irmão João estava na igreja e esse irmão estava lá e se reconciliou. Aí o pastor disse: irmão João, conhecia este irmão, sabe? Aí, irmão João, olha aqui por este irmão. Aí o irmão chegou, que o irmão conhecia que era ele, conhecia as práticas dele. Aí disse: ajoelha, cabra. Aí ele se ajoelhou. Aí o irmão João pensou: orar, Senhor, tem misericórdia de um homem desse, que só serve para envergonhar o evangelho. Olha, Senhor, ele não engana a mim, vai enganar o Senhor? Oh Deus, Pai, é bom demais. Aí o irmão João disse assim: olha, Senhor, a sorte dele é que a tua vontade não é a minha, porque se fosse a minha eu já tinha matado. Ó, irmão, é uma oração forte. Mas tem irmãos que acham que engana. Ele não engana nem a nós, irmão, quanto mais a Deus. Então Deus conhece o nosso coração. Desconhece quando nós estamos com hipocrisia. Oh, glória a Deus. Como é bom o Evangelho, porque aqui não tem mentira, aqui é a verdade. E para encerrar, continuando no versículo capítulo 15, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor. O amor é o dom supremo. Paulo diz lá em 1 Coríntios que o dom 13, o dom supremo é o amor. E quantos irmãos estão procurando coisas miraculosas? Procurando isso, procurando aquilo. Me desculpe eu dizer, mas irmãos procurando cargos na igreja, irmão procurando dons disso, dom daquilo. E o principal ele esquece: o amor. E Deus diz: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. E aqui ele diz mesmo assim, Deus diz: olha, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O grande amor, e provando o amor de Deus foi tão grande que ele nos entregou por nós. Um bocado de gente ruim, um bocado de gente que não prestava nada, que não tinha direito a nada, só ao inferno. Mas Cristo se deu por nós. E através dele é que nós chegamos aos céus. Então ele diz: a si mesmo se entregou por nós, como oferta em sacrifício a Deus, em aroma suave. Oh, glória a Deus, graças a Deus, obrigado, Senhor Deus, por Jesus Cristo, que nos amou de uma maneira tão grande, esse Deus maravilhoso, que deu seu Filho unigênito, o único que tinha, para morrer pelo bocado de gente pecador, que muitas das vezes não consegue amar o seu próximo, quanto mais a Deus. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, para que cada dia a gente venha aperfeiçoar esse amor, para que a gente venha, Senhor Deus, chegar diante de Ti, com o coração limpo, sem amargura, como a Tua palavra diz. Nós temos que ter com o coração puro, é que nós devemos aprender a amar, porque Jesus é puro. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por cada um de nós, o Senhor ter morrido por cada um de nós, Senhor Deus. Muito obrigado.
Abre a nossa mente e coração para que a gente venha aprender esse amor verdadeiro em Cristo Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus, pedimos e te agradecemos por tudo.